Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas diferentes de a gente plotar curvas, gráficos no MATLAB, tá? Nessa aula eu vou ser focado em gráficos 2D, né? Talvez numa próxima aula eu fale sobre gráficos em 3 dimensões, né? Então vamos começar com a primeira forma da gente plotar um gráfico, né? A gente plotar uma função aqui num gráfico. Vamos supor que a gente tem essa função aqui que eu vou chamar de VC, né? Que é a variável y, né? A variável do eixo das ordenadas. E o t aqui vai ser a minha variável do eixo x, né? Do eixo das abscissas. Primeiramente aqui eu crio uma variável t do eixo das abscissas aqui com esse comando aqui linspace, né? Ele gera esse comando aqui, ele gera um vetor de pontos aqui que começa em 0, termina em 1 e é segmentado em 1000 partes. Então o t aqui é um vetor de uma coluna aqui e vai ter 1000 linhas, né? Eu pego o valor final, diminuo do valor inicial, né? Fica 1 menos 0 e divido por 1000, aí eu tenho o tamanho aqui do meu vetor aqui, né? Então é 0 a 1 segundo, né? No caso aqui vai ser segundo, vai ser tempo, segmentado em 1000 partes, tá? Quanto maior o número de partes aqui que eu segmentar, maior o número de pontos que eu tenho que calcular aqui na função depois, né? Se eu colocar poucos pontos aqui, né? O gráfico do MATLAB, ele, na real, ele não é uma curva contínua, né? Ele vai ligar todos esses pontos aqui que eu estou colocando, por isso eu preciso colocar um bom número de pontos aqui, né? Não posso colocar poucos pontos aqui, tipo 10, 100, por exemplo, né? 1000 já é um valor aqui razoável. Valores muito grandes também podem onerar muito o processamento aqui no MATLAB, então eu tenho que achar um equilíbrio aqui. No caso aqui 1000 ficou um valor legal aqui para vocês usarem. Essa aqui é a função que eu quero plotar no eixo y, né? Ela é 80 mais 20 vezes z, esse exp aqui é o e de Euler, né? Elevado na menos 12,5 vezes t. Então aqui está a variável independente t. Para cada um desses valores de t que eu tenho nesse vetor aqui, eu vou calcular o valor desse VC e depois ele vai plotar. É isso que a função faz aqui automaticamente, tá? Aí esse comando aqui, plot, ele é o comando que gera o gráfico em si, né? Então eu vou plotar aqui a variável independente x aqui, e vou plotar o VC aqui em função do x. Em função do t, aliás. E aqui esse comando grid aqui, né? Grid on, na verdade, aqui, ele bota uma malha de grade aqui do fundo do meu gráfico ali para mim me localizar melhor os pontos. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui na janela de comando do MATLAB, Ctrl V, e aqui então está plotado o meu gráfico aqui, né, assim que ele é apresentado. Se eu quiser fazer alguma modificação na espessura da linha, por exemplo, eu venho aqui nessa setinha aqui, né, depois clico no meu gráfico aqui, vai aparecer esses pontos aqui, clico com o direito aqui nessa aba aqui, Line Width, né, eu consigo controlar então a espessura da linha. Eu coloquei para 2, por exemplo, aumentou. Eu posso aplicar zoom no gráfico através dessa ferramentazinha aqui da lupinha, né, do mais ou do menos aqui, se eu quiser aplicar numa região específica do gráfico, né, por exemplo, aqui um zoom, aí o menos aqui para tirar o zoom depois. Eu posso olhar pontos específicos do gráfico com esse comando aqui, né, então eu clico aqui, clico num ponto do gráfico, ele me dá a coordenada em x e em y. Para mim arrastar esse cara aqui, eu venho aqui, seleciono mouse position aqui nesse comando e depois vou arrastando para mim saber qualquer ponto, né. Para mim criar um novo ponto de monitoramento, eu clico com o direito aqui sobre a curva, e depois nesse comando aqui, ó, Create a New Data Type. Aí depois eu clico com o esquerdo de novo na curva, ele cria um novo ponto de monitoramento aqui, né. Para quem quiser exportar, gerar uma figura aqui, um bitmap a partir desse gráfico aqui, vem aqui em cima no comando File, né, aí vem Export Setup aqui em cima. Aqui em fontes, aqui eu posso aumentar o número a fonte aqui dos números que tem no eixo X e no eixo Y, né, eu vou colocar 12, por exemplo, vou aplicar na figura aqui e aqui ele mostra como aumentou aqui o número das letras. Aqui em lines, aqui eu posso alterar a espessura das linhas, né? A gente tinha colocado 2 aqui, vamos colocar 3, por exemplo, e aplicar. Ó, ficaram as linhas aqui, tanto as linhas de grade aqui como essa aqui azul aqui ficaram mais espessas, né? Aquele comando grid lá, ele gera essas linhas cinzas aqui, né? Se eu não quiser ele, é só não utilizar, né? Se eu quiser retirar essas linhas aqui, é só não utilizar aquele comando lá. Bom, essa é a primeira forma de plotar aqui um gráfico, né? Com esse comando aqui, linspace. Se a gente quiser plotar duas curvas no mesmo gráfico, tá? Agora tem outro códigozinho aqui que plota duas curvas no mesmo gráfico. Eu vou plotar, aliás, são 3 curvas, né? Eu tenho duas funções cossenoidais, aqui 2 cossenos, aqui, o cosseno do VC e o cosseno do IC, e eu tenho também essa função P aqui, que é a multiplicação do VC pelo IC, né? Eu quero plotar as 3 no mesmo gráfico. Então, primeiramente, eu vou gerar o meu linspace aqui, né? Minha variável independente de tempo t, né? Que vai ser do eixo x, que vai de 0 até 10 segundos aqui, vai estar segmentada também em 1000 partes aqui. Esse f é uma variável de frequência aqui da minha cossenoide, né? Esse comando cosd aqui, né, eu coloco esse d aqui no final para indicar que o ângulo aqui do cosseno está em graus, né? Se eu tirasse o d aqui seria em radianos, né? Mas como eu quero utilizar em graus eu deixo aqui.
O π aqui ele vale 3.14, né, no MATLAB, ele entende como 3.14. O f está aqui, que eu especifiquei 60, e o t é a minha variável independente de tempo t. Então, para esse VC, para esse IC aqui, ele vai calcular um valor aqui para cada um desses valores de tempo que eu tenho nesse vetor aqui, né? É isso que esse comando faz. E o P aqui é a multiplicação dos dois. Perceba que eu tenho que utilizar esse ponto aqui porque eu estou multiplicando dois vetores, né? O VC e o IC, eles não são duas constantes, eles são dois vetores. Então, quando eu multiplico dois vetores, eu tenho que utilizar esse ponto aqui, né? E não somente o asterisco ali que indica a multiplicação, né? Porque aí, senão, o MATLAB ia dar erro. Ele ia entender que está multiplicando duas constantes, quando na verdade são dois vetores. Então, eu tenho que utilizar esse ponto aqui, né? Aí eu vou utilizar esse hold on aqui, né? Esse comando aqui é o que vai me segurar aqui os três gráficos na mesma tela, né? As três curvas aqui do VC, do IC e do P no mesmo gráfico. Então eu coloco ele aqui em cima e depois eu ploto aqui os meus três gráficos que eu tenho, né? Com o comando plot. E depois que eu coloco o último plot aqui, eu coloco o hold off aqui, né? Tenho que usar esse comando aqui para complementar esse primeiro aqui. E aí depois o comando grid aqui para gerar as linhas de fundo aqui que a gente vai ter no nosso gráfico. Então eu vou pegar ele aqui, né? Plotar as senoides, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na janela de comando e aqui está gerado então as minhas três senoides, né? Os meus três gráficos aqui separados aqui. Se eu quiser colocar uma legenda, por exemplo, eu venho aqui nesse comando aqui, né? No comando insert aqui e coloco aqui o título ou legenda, qualquer coisa que eu quiser colocar aqui no meu gráfico, né? Por exemplo, legenda. E aí aqui eu posso editar, né? Dar um duplo clique aqui e colocar um nome qualquer para cada um dos três aqui, né? Por exemplo, o VC, o IC e o P que a gente tinha lá. Então essa aqui é a forma de gerar mais de uma curva aqui no mesmo gráfico, né? Bom, esses dois gráficos que a gente gerou aqui até então, eles são dois gráficos em escala linear, né? O comando plot ele vai te gerar ali gráficos em escala linear. Se eu quiser agora gerar gráficos em escala logarítmica, né? Eu preciso utilizar um outro comando, né? Que vai ser diferente do plot e a gente vai ver agora um exemplo com isso daí. Então vamos supor que eu tenho agora eu vou querer plotar agora três curvas do mesmo gráfico, né? A curva do I1, I2 e do I3. Aliás, do T1, do T2 e do T3, né? Esses três caras aqui são funções ali do eixo Y, e esse 1, I2 e 3 são as funções do eixo X, né? Então eu começo sempre com clear e CLC, né? Uma boa prática de MATLAB sempre começar com esses dois comandos aqui, né? Porque às vezes se tu não usa eles ali, tu vai tentar, faz alguma alteração, tenta plotar de novo aqui no MATLAB, ele pode gerar um erro. Então sempre começa com esses dois comandos aqui para limpar, né, a janela de workspace, né, do MATLAB, o CLC para limpar aqui a janela de comando e depois a gente escreve nosso código em si. Isso aqui é uma constante que está sendo utilizada nas minhas funções, né? Vou deixar ela aqui, ó, vou estar utilizando ela aqui nas minhas funções. E aqui eu tenho o meu vetor aqui do eixo X aqui para o meu gráfico 1, para o meu gráfico 2 e para o meu gráfico 3. Então, como eu já falei, o linspace aqui ele cria um vetor, né, uniformemente espaçado. Nesse caso aqui ele vai criar um vetor entre o 7,5 e o 80, segmentado em 1000 partes. Então eu faço a mesma coisa para o 2 agora, eu quero que ele vá de 6.5 a 70, e para o meu I3 aqui eu quero que ele vá de 3 a 60, tá? E aqui são as minhas três funções aqui que vão estar no meu eixo Y. Percebam aqui, né, que como eu tenho esse 1, I2 e 3, eles são vetores, eu vou ter que calcular o meu T1, o meu T2 e o meu T3 para cada um desses pontos aqui que estão nesses três vetores. Então o meu T1 aqui ele vai utilizar esse vetor I1, o meu T2 aqui vai utilizar o vetor I2 e o meu T3 aqui vai utilizar o meu vetor I3. Como isso aqui não são constantes, e sim vetores, né, que tem vários valores, eu tenho que utilizar esse ponto aqui para mim fazer a minha divisão aqui, e tenho que utilizar esse ponto aqui para mim elevar esse cara aqui a alfa, né. Então não esquecer disso, né, porque não são números comuns, né, eles são vetores, a gente está calculando vários valores por T1, né, vários valores por T2 e vários valores aqui por T3 para plotar eles em função de cada ponto aqui que eu tenho do meu vetor do eixo X, I1, I2 e 3. Aí depois aqui vem os comandos para plotar, né? Como eu quero plotar na escala logarítmica, eu tenho que utilizar esse comando aqui, que é o log. Então aqui eu vou plotar o meu I1 em função de T1. Esse comando color aqui, ele vai Esse comando color aqui, ele vai me permitir especificar a cor da minha curva, né? No caso aqui o B, o MATLAB entende como blue, que é azul. Esse comando aqui, line widget, aqui, ele especifica aqui a espessura, né, da linha, no caso aqui 2.0. E aqui é importante que eu coloque esse comando hold on aqui sempre embaixo do primeiro comando log, nunca em cima, porque senão ele vai plotar em escala linear. Então coloco o primeiro log aqui da primeira curva. Se eu tiver outras curvas, depois eu coloco esse comando aqui, hold on, e depois eu coloco todos uma função log para cada uma das curvas que eu tenho, né? Como no caso eu tenho três curvas aqui, eu tenho a curva do I1, do I2 e do I3, então eu vou estar utilizando aqui mais duas vezes esse comando log aqui, né? Para a curva 2 e para a curva 3. Esse comando axis aqui, ele vai especificar o tamanho do eixo X e do eixo Y, da área de plotagem,
Então o meu eixo X aqui eu quero que ele apareça desde 1 até 10 na 4, né, que é até 10.000. E o meu eixo Y eu quero que apareça desde 10 na menos 3 até 10 na 2, que é 100, né. Aí depois aqui eu posso colocar um label, né, um rótulo aqui para o eixo X, um rótulo para o eixo Y, e depois o título, se eu quiser, aqui do meu gráfico, né. Aí depois o grid on para gerar a linha de grade de fundo e o hold off aqui para terminar, né, para completar esse comando aqui que eu coloquei aqui em cima. Então vamos pegar tudo aqui, vamos dar um Ctrl C, aqui embaixo Ctrl V, e aqui então gerou meu gráfico aqui com a minha escala logarítmica, né? Percebam aqui que ele está pulando de 10 em 10, 10 na menos 3, 10 na menos 2, menos 1, 10 na 0, 10 na 1 e 10 na 2, porque está em escala logarítmica, tanto o eixo Y aqui como o eixo X. Então é assim que a gente gera um gráfico ali, né, em escala logarítmica no MATLAB, com o comando log. Bom pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma última maneira de a gente gerar os valores das funções y aqui e plotar em função do x, né? Vamos plotar novamente o mesmo gráfico que a gente acabou de plotar antes, né, na escala logarítmica, só que agora de uma forma diferente. Então eu começo com o comando clear CLC, declara a mesma constante que eu tinha utilizado, e agora em vez de utilizar o comando linspace, né, uma alternativa que eu posso fazer é utilizar esse comando aqui. Então eu quero, esse comando aqui eu preciso especificar na variável independente do eixo x, né, o valor inicial que eu quero para a minha função, o valor final, e 0,1 é o número de pontos aqui de incremento que eu vou ter entre o 7,5 e 80. Então eu vou ir de 7,5, 7,6, 7,7 até 80 aqui andando de 0,1 em 0,1. Para mim descobrir o tamanho desse vetor aqui, eu posso utilizar esse comando size, né, para descobrir o tamanho dele, mas eu posso fazer manualmente também, né, subtraindo aqui o valor final pelo inicial. Então fica 80 menos 7,5 e divido por 0,1. Aí eu vou ter o número de passos, né, de tamanhos aqui de elementos desse vetor I1 aqui. Mas eu vou estar utilizando o comando size para justamente pegar o tamanho desse vetor. Faço a mesma coisa para o I2, né, porque eu vou plotar 3 curvas, então eu vou gerar outra variável independente de eixo x aqui, né, que vai de 6,5 a 70, divido por 0,1, pego o tamanho dele aqui novamente e faço a mesma coisa para o I3 aqui, que vai ser a nossa terceira curva, né. Então agora, em vez de mandar o MATLAB calcular automaticamente, né, a função aqui, eu vou utilizar esse comando for aqui. Então ele vai pegar desde 1, né, o comando ele vai calcular desde 1 até coluna 1. Coluna 1 é o tamanho do vetor aqui, é o size aqui do valor do I1, né. Então eu vou calcular o valor da função T1 aqui para cada um dos pontos que eu tenho aqui dentro desse vetor aqui I1, né, um vetor de pontos. Então agora eu tenho que utilizar esse II, né, que é o subíndice aqui do for, né. Eu não preciso mais utilizar o ponto aqui antes da divisão ou antes aqui do alfa, né? Porque agora eu não estou lidando com vetor, eu estou fazendo um cálculo de um valor numérico por vez. Eu estou utilizando a função for. Antes aqui no nosso exemplo anterior, aqui eu não utilizava o for, né? Então o MATLAB tinha que entender automaticamente que esse cara aqui era um vetor e que ele tinha que calcular um valor de T1 para cada valor de 1 aqui que eu tinha. Aí como eu estava trabalhando com vetores, eu tinha que utilizar esse ponto aqui as duas vezes. Mas nesse caso aqui que eu utilizo a função for, eu não preciso utilizar o ponto aqui, porque eu faço o cálculo individualmente para cada uma dos laços de repetição aqui do for, que vai desde 1 até o tamanho total do vetor aqui do I1, né? Aí eu faço a mesma coisa para o I2, né? Agora eu pego coluna 2, que é o tamanho do vetor size2 aqui, e depois coluna 3 aqui para o meu vetor I3, né? Que está aqui embaixo. Aí aqui embaixo não muda, né? A mesma coisa, eu utilizo a função log, depois do primeiro log eu utilizo o hold on, e aqui para a minha função 2 e para a minha função 3, né? Da mesma forma, eu especifico o tamanho do eixo, né? Vai de 1 até 10 na 4, o rótulo aqui para o eixo x e para o eixo y, e aqui também tem uma legenda, né? Que vai ser colocada de acordo com a ordem que eu coloquei o comando log. Então primeiro para o I1 e para o T1 vai ser o curva 1, aí depois para o I2 e para o T2 aqui vai ser o curva 2, e depois para o I3 e para o T3 aqui vai ser o curva 3, né? Então eu coloco aqui de acordo com a ordem que eu coloquei esse comando aqui. Então vamos dar um Ctrl C aqui, né? Vamos pegar todo o código aqui, Ctrl C, Ctrl V, e da mesma forma aqui eu tenho os 3 gráficos plotados como eu tinha no método anterior, né? Só que agora com a legenda aqui, né? Curva 1, curva 2 e curva 3, ainda em escala logarítmica. Se eu quisesse isso aqui em escala linear, em vez de utilizar o log, eu utilizava o comando plot, né? Da mesma forma. Bom pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa deixa nos comentários, não esquece de deixar o joinha no vídeo, obrigado, valeu!